o sabotador controlador, né? Então vamos iniciar a nossa jornada de sabotadores cúmplices. E agora tu vai te identificar, vai procurar te identificar com qual desses sabotadores, né, ou quais, porque a gente tem em média 2 a 3 sabotadores cúmplices que a gente trabalha dentro do processo, né, da mentoria de autossabotagem. Algumas pessoas têm uns mais altos, outros mais baixos, né? Então, cada um tem a sua classificação de sabotadores cúmplices. E a gente vai falar do controlador agora. Controlador, né? Pelo nome a gente já imagina, é aquele que controla tudo. Ele tem de controlar a situação o tempo inteiro. Ele não aceita perder o controle da situação. Isso gera muita ansiedade nele. Gente, veja bem, isso não é nível racional, tá? Esses comportamentos, esses pensamentos, eles são automáticos, né? Nós não temos essa consciência antes de passar por um processo, claro, né, de sabotadores. Agora a gente vai começar a ter consciência. Inclusive, uma das mentiras que o sabotador conta é que quando ele age com este controle, é pro bem da outra pessoa. Porque os sabotadores, eles mentem em relação a isso. Então, todos os sabotadores, né, os cúmplices e o crítico, eles sempre nos conduzem a um pensamento de quê? De que o que nós estamos fazendo, a atitude que nós estamos tendo é para o bem do outro, é para o nosso bem, né? É para o bem da nação, sabe? Sempre vai ser a melhor atitude que nós estamos tendo. É uma mentira. Então ele tem máscaras, que é justamente para acreditarmos que está tudo certo quando a gente age desse jeito e que o outro que está errado quando ele não aceita a nossa ação. E inclusive o sabotador controlador, ele é impositivo, agressivo e aí ele magoa facilmente as pessoas. E ele fica puto quando a pessoa fica magoada, porque ele não entende. Como assim essa pessoa tá magoada? Por que essa pessoa tá chateada? Né? Eu só falei uma coisa que era verdade. Nossa, essa pessoa é fraca desse jeito? Que não consegue aceitar uma crítica? Então, um líder que tem um sabotador controlador, ele pode ser até bem tirano, viu? Porque ele não é uma autoridade, ele vai ser autoritário. Né? Ele vai estar o tempo inteiro controlando as pessoas. Ele vai estar olhando o tempo inteiro os passos de cada um. Ele não vai conseguir relaxar. Porque se ele relaxar, ele perde o controle do ambiente. Então ele tem que controlar o ambiente, e o que está no ambiente? As pessoas estão no ambiente, né? Então olha como isso é um desgaste energético muito grande. Isso adoece a pessoa, de fato. Isso aumenta a cortisol, gente. Aumenta a adrenalina. E a pessoa acaba até se viciando em comportamentos assim. Porque o controlador, ele gera muito conflito, né? Muita tensão no ambiente. Então, não só ele, tem outros, né? Mas que eu vou falar mais lá na frente, que tem esse poder de gerar briga. E aí começa a refletir no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, porque geralmente o controlador, né, ele controla todos os ambientes, então todas as relações dele, todas as áreas da vida dele têm um impacto, né? Então os sabotadores acabam promovendo esse mal-estar nos ambientes que eles vão passando. É no ambiente familiar, é no ambiente de trabalho, é numa roda de amigos, né? Porque ele não aceita ser criticado também, não aceita ser contrariado, né? Deus o livre contrariar o controlador. Tá tirando o controle da mão dele. E aí, olha que interessante, né? O controlador, ele tem uma necessidade de assumir as responsabilidades. Porque ele quer controlar o ambiente, né? Então ele quer trazer as responsabilidades para ele. E ele tira a outra pessoa da zona de conforto. Porque ele é desproporcional nas suas reações. Então, às vezes, é uma coisinha besta. Tá tendo ali um debatezinho. E aquilo se transforma na Terceira Guerra Mundial, porque ele não dá proporcionalidade para o determinado evento, proporcionalidade correta para aquilo. Né? Tudo para ele é extremamente relevante. E ele fica ruminando aquilo, né? Isso que é ainda um problema, porque ainda também é orgulhoso. Ele consegue tirar a pessoa da zona de segurança dela. Ele instiga. Por isso que muitas vezes ele é ameaçador para determinadas pessoas. Então ele não conquista a pessoa, né, por uma emoção mais delicada, né, mais afetuosa. Ele consegue da pessoa por medo, porque ele impõe medo no outro. Dessa forma que ele adquire não é nenhum respeito, né? Na verdade, ele está conseguindo algo porque as pessoas se sentem ameaçadas por ele. E o controlador não cutuca ele, porque o controlador não foge da briga, né? Pelo contrário. E ele também é muito direto. Nossa, como eu já escutei isso na minha vida, gente. Né, da forma de me comunicar, das pessoas acharem que eu tô braba.
Mas a gente vai equilibrando, né? Porque também a gente tem uma questão de temperamento. E isso é um outro assunto, mas a gente tem uma questão de temperamento que a gente também não vai lutar contra isso, né? Porque nós precisamos de autenticidade, não de sermos cópias de outras pessoas, né? Então, a gente tem que trazer o equilíbrio. E quando o assunto é sério, a gente de fato vai falar uma forma mais séria. Só que quando a gente tem um sabotador que ele é muito impositivo, muito afirmativo, nós temos uma tendência dessa comunicação muito direta também. E para nós é assim, eu sou prática. Eu não sou direta tanto, eu sou prática. Né? Olha as mentiras que a gente conta. Praticidade é bom, eu concordo. Mas com equilíbrio também, né? Porque no final das contas, tudo é uma questão de equilíbrio. O que os sabotadores fazem é desequilibrar as nossas emoções, né? Os nossos pensamentos. Por exemplo, tu não vai deixar de ser uma pessoa que te impõe, né? Que não tem medo de demonstrar o teu pensamento, as tuas ideias, né? Uma pessoa que de fato não tem medo de enfrentar a vida e agora vai ser uma pessoa que não faz nada, né? Que não se posiciona para nada. Não, gente, isso é falta de equilíbrio. A gente está buscando equilíbrio. A questão é, não pode ser assim o tempo inteiro. É saber qual briga vai comprar, né? Saber que, sim, de fato, uma vez ou outra a gente vai precisar engolir um sapo. Vai ter a hora de ser um pouco mais afirmativo, mas vai ter hora que a gente vai ter que saber ser mais acolhedor. Né? Isso é conseguir achar um equilíbrio. Por isso que é tão difícil, né, a gente achar a nossa homeostase na vida. Eu sempre digo que é mais fácil ser 880 do que ser equilibrado. Porque ser equilibrado demanda sabedoria e temperança, né? Temperança é autocontrole. Né? Então, é temperar as situações da vida. O sabotador controlador, ele é impaciente, intolerante. Ele tem dificuldade de conviver, de lidar com os outros sabotadores, né? Das outras pessoas. Às vezes fica bem magoado quando as pessoas se afastam, mas ele não fala nada. Para ele faz de conta que tá tudo certo. Né? Mas ele sabe que as pessoas estão se afastando dele. E, inclusive, ele gera esse ressentimento nos outros, né? Ele gera, como eu falei antes, medo e ressentimento, porque ele faz, inclusive, com que as pessoas achem que elas não são capazes de fazer as coisas, né? Porque ele é muito duro, e como ele controla tudo, e como ele não tem paciência, então ele tá sempre aqui, ó, no outro. E, de fato, ele traz até uma visão para aquela pessoa, ele pode falar coisas para aquela pessoa que magoam mesmo, dizendo que aquela pessoa, né, não é capaz, coisas, né, que hostilizam aquela pessoa nesse sentido, né, que ela não é capaz daquilo, que ela não é boa o suficiente, principalmente se ele for contrariado, né, então isso é muito triste, gente, porque a gente magoa, né, pessoas que nós amamos, muitas vezes, ou pessoas que estão ali, que gostam da gente, que estão tentando conviver com a gente, né, que acreditam, apostam na gente, e nós estamos decepcionando essas pessoas o tempo inteiro. Nós não queremos ser decepcionados, mas a gente decepciona o outro, né? E tu te identificou então com esse sabotador? Ou identificou alguém do teu convívio, né, da tua família, do teu trabalho, que tem esse sabotador aí batendo alto, né, que age muito com esses comportamentos que eu falei aqui. Se tu lembrou de alguém, de repente manda esse vídeo para a pessoa para ver se ela vai se identificar, né? Forte abraço e até o próximo sabotador!